Passaram uma vida inteira nos ensinando como controlar as emoções. Eu sei que parece contraintuitivo, mas quanto mais a gente controla as nossas emoções, mais a gente sufoca elas. A gente precisa aprender a sentir e saber o que fazer com essas emoções. E é por isso que nesse vídeo eu pretendo te mostrar da maneira mais rápida que eu conseguir como que tu aprende a lidar com essas emoções de maneira saudável, sem ser capturada por elas, fortalecendo mesmo a tua autoconfiança. Isso através de técnicas de regulação da neurociência emocional. Tem diversos estudos e autores falando sobre essas técnicas de regulação. Não é, claro, uma fórmula mágica para a felicidade, né, gente? Também não é uma receita pronta para autoconfiança. Não tem nada pronto, existe muito trabalho a ser feito contigo mesma, mas a minha meta mínima é que tu consiga sair daqui desse vídeo hoje sabendo o que tu precisa fazer para sair desse desconforto, para sair dessa sensação de não ser ouvida, de conseguir realmente começar a se comunicar com clareza, com segurança, com confiança. Então, se tu quer aprender uma ferramenta para lidar com o estresse e a ansiedade do dia a dia, para lidar com essa insegurança, essa falta de equilíbrio emocional, fica nesse vídeo, presta atenção no conteúdo que vai acontecer logo, porque pode ser importante e útil para ti realmente. Eu quero mostrar agora a mensagem de uma pessoa que passou por essas técnicas, né? Estou com voz de choro porque acabei de passar por uma situação. Fui ofendida. E eu só queria te dizer que eu tô orgulhosa de mim, porque eu consegui me defender, consegui pôr limite. No final eu chorei. Eu só consegui lembrar de te contar isso, porque a gente não tá imune de viver, né? Passar por situações assim, mas como faz diferença a gente saber lidar. E cara, eu consegui, acho que me posicionar de uma maneira assim, deitar, foi firme, sabe? Nervosa assim, tava tremendo assim, mas consegui me posicionar. Uma pessoa que é estranha pra mim, ai, com vontade de chorar. Mas agora eu cheio de orgulho, sabia? A Marina de 5 anos nunca ia conseguir fazer isso. Eu só consegui sentir vontade de te falar porque eu tô muito feliz. Apesar da tragédia, eu tô muito feliz de ter conseguido me posicionar mesmo. Essa mulher chegou até mim se sentindo insegura, ela não sabia como expressar o que ela sentia, como se posicionar. Muitas vezes ela não sabia nem exatamente o que ela estava sentindo, né? Um lugar de realmente sem percepção, sem conseguir lidar com o estresse, sem conseguir lidar com a ansiedade. E hoje ela está muito mais segura, ela se emocionou diante de um posicionamento, para vocês entenderem o quanto isso era difícil para ela. E aí é que eu trago para vocês que isso é completamente possível. Eu já guiei mais de 200 mulheres que chegaram nesse lugar mais autoconfiante, e ver ela e tantas mulheres que já passaram por todo esse processo me incentiva a trazer isso para ti, porque eu realmente sei que funciona. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa com o que eu vou te entregar aqui. Bom, meu nome é Elisiane, eu sou terapeuta somática especializada em neurociência. Eu também passei por problemas emocionais. Em 2018 eu comecei a atuar como terapeuta e na pandemia eu aproveitei aquele momento de reclusão para entrar no autoconhecimento. E entrando nesse lugar de autoconhecimento, além de ter que lidar com o estresse todo que foi, né, a crise pandêmica, eu também acessei um trauma muito forte de infância e isso me desequilibrou completamente emocionalmente. E aí eu comecei a buscar terapias que me auxiliassem. Eu tive percalços nesse caminho, né? Por exemplo, em uma das consultas que eu tive com uma terapia convencional, em que a psicóloga até me trouxe informações muito importantes, né? Que era necessário que eu conseguisse expressar as minhas emoções, que eu aprendesse a expressar as minhas emoções. E de fato aquilo fez muito sentido porque eu não sabia expressá-las. Só que só ela me trazer essa informação não me tirou daquele lugar de insegurança, de mas como eu vou expressar? Eu não sabia o que fazer com isso. E aí eu lembro de um dia que ela estava sentada na minha frente e eu trouxe para ela, muito empolgada na verdade, uma situação que eu tinha passado e que eu tinha falado para outra pessoa, o que eu realmente sentia. Cheguei contando para ela feliz, olha, eu falei pro meu marido o que eu senti naquele momento. E aí eu lembro até hoje da cara que ela fez, assim, sabe? Quando tu tá falando e a pessoa faz uma cara que te faz parar. E eu parei de falar e ela fez assim. Tu sabe que nem sempre a gente precisa expressar tudo o que a gente sente, né? E naquela hora eu congelei, porque
Eu já não sabia mais daí. Eu tenho que expressar, não tenho que expressar, quando eu tenho que expressar, como é que eu ganho essa segurança de saber o que eu faço com o que eu sinto e como que eu vou expressar o que eu sinto. E aí eu comecei a estudar. Já sendo terapeuta, eu já era apaixonada por todo esse assunto. Foi quando eu encontrei a neurociência emocional, a neurociência afetiva, e aí um amplo espectro de oportunidades se abriram para mim de realmente aplicar essas técnicas de regulação em mim e entender o resultado. E aí eu comecei esse trabalho de autorregulação emocional. Foi um trabalho que durou um longo tempo, né? Ele tem um tempo de maturação, digamos assim, de a gente realmente evoluir dentro desse trabalho. Mas depois que eu comecei a aplicar e eu comecei a sentir o efeito, eu saí daquele lugar que eram sintomas depressivos claros e sérios, eram crises de ansiedade. E eu fui para um lugar em que eu me sentia segura, potente de mim mesma. Eu sentia a autoconfiança vibrando dentro de mim. E aí eu comecei a levar isso para consultório, porque foi inevitável, né? Como é que eu não vou levar isso para as outras mulheres que também passam por tanta pressão social, já tantos múltiplos papéis a gente tem, além da nossa própria história, além de ter possíveis traumas de infância e tudo mais, a gente tem essa questão social por ser mulher. E aí eu comecei a levar para consultório e aí foi um boom, porque as pacientes começaram a progredir muito rapidamente. Elas começaram a sair daquele lugar de falta de confiança, de não se sentir vista, de não se sentir ouvida, né? De comunicar e não sentir que a pessoa fazia alguma coisa com aquilo, para um lugar em que elas sabiam se posicionar perfeitamente, claramente, sabiam lidar com o estresse do dia a dia, sabiam o que fazer com o que elas sentiam, dar conta do que elas sentiam, de suportar aquele sentimento. E o que aquele sentimento, o que aquela emoção estava comunicando a elas fazer. E aí teve um dia que uma paciente me fez uma pergunta que na hora eu estranhei. Ela perguntou: quantas mulheres tu atende por semana? E enquanto eu estava ali pensando, primeiro na relevância daquela pergunta para ela e depois fazendo a conta, ela me trouxe uma resposta que me surpreendeu. Ela disse: existem 104 milhões de mulheres nesse país precisando disso. Todas as mulheres ao meu redor precisam dessa informação e eu não sei como levar essa informação. Tu precisa levar essa informação para elas. Tu precisa levar isso para essas mulheres. Aquela fala dela mexeu muito comigo e eu fui atrás de dados. Eu cheguei à informação de que, segundo a OMS e o Ministério da Saúde, mais de 11,5 milhões de mulheres hoje convivem com algum tipo de transtorno mental, seja ele ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno. Hoje, as mulheres representam cerca de 58% das pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental no Brasil. E isso ainda se alinha com uma tendência de maior prevalência entre o público feminino com relação a distúrbios mentais. E aí são vários fatores que contribuem para esse cenário. Como eu já falei, a questão da sobrecarga dos papéis sociais. Além disso, as questões hormonais. Nós temos uma variação de humor muito grande durante o mês. Além, claro, de maior vulnerabilidade com relação a violências, abuso. E aí, depois que eu tive acesso a esses dados e de perceber que eu já tinha acompanhado tantas mulheres que passaram pelo método Neurotríade e mudaram as suas condições mentais, saíram desse lugar de sobrecarga, não fazem mais parte da estatística, eu vi que eu precisava realmente levar essas informações mundo afora e é por isso que eu vou trazer esse conteúdo para ti agora. São 5 pontos importantíssimos para a gente começar sobre o funcionamento do teu cérebro que tu precisa saber e que ninguém fala por aí. Primeiro, o nosso sistema nervoso, ele age de maneira instintiva, ou seja, a nossa primeira reação a tudo é sempre automática, sempre. Segunda coisa, é que essa reação automática, ela sempre tem a função de nos proteger, de manter a nossa segurança, certo? Terceira coisa que ninguém te fala é que durante o período sensível de desenvolvimento do nosso cérebro, ou seja, na infância, né, aconteceram coisas, mesmo que pequenas coisas, mas por longo período de tempo, que fizeram com que o teu sistema nervoso
entendesse que precisava dessas reações instintivas específicas para sobreviver. De maneira geral, nós ficamos repetindo essas reações automáticas. Isso é como se o cérebro pensasse, gente, lembra que naquela ação a gente agiu assim e funcionou? Então vamos manter porque é como dá certo. E aí essa ação acaba se tornando segura e conhecida pelo nosso cérebro. Agora o quarto ponto, e aí é que vem a grande problemática. O que faz de fato é nos entrar em sofrimento. É que nem sempre essa ação, que é conhecida, segura e automática do nosso cérebro, é a mais funcional, é a mais regulada, é a que vai nos deixar mais satisfeito, é a que vai colocar os limites necessários, é a que vai fazer a gente se sentir segura. Aliás, normalmente, na maioria das vezes, por conta da cultura educacional que temos, que é mais autoritária, ela acaba sendo a reação automática que vai simplesmente te proteger e não a que vai te levar para um lugar de inteligência emocional. É como se a gente vivesse se defendendo. Ela acaba não nos ajudando a criar relacionamentos saudáveis, a estabelecer limites de maneira saudável. Só que o nosso sistema nervoso inato tem esse conhecimento. É como se ele só não tivesse aprendido a usar adequadamente. Então eu quero te mostrar aqui hoje, essa é a minha missão, mostrar para ti que dá para ser diferente, que dá para resolver questões da nossa vida, mesmo aquelas mais difíceis, de maneira regulada, se sentindo segura, confiante, equilibrada. Dá para controlar o estresse, dá para regular a ansiedade. Para isso, a gente precisa saber como que essas reações instintivas do nosso sistema nervoso estão funcionando hoje. É a primeira coisa que a gente precisa saber para entender por que está desregulado. Qual é o tipo de ação instintiva que o nosso cérebro está tendo. E é por isso que eu vou trazer para ti agora, nós vamos fazer juntas um teste para te identificar qual é esse funcionamento automático do teu sistema nervoso. Existe o teste completo, neuroexploratório, mas ele é muito mais detalhado e aí a gente precisa fazer ele dentro de um acompanhamento, dentro do programa. Aqui eu quero trazer apenas para te entender realmente, para te já partir de algum lugar, de tu conseguir entender como é que está funcionando o teu cérebro hoje. Certo? Mas antes eu preciso falar o quinto ponto. Lembra que eram 5? Então, existe ainda a regulação emocional. E aí isso eu percebo que a grande maioria das terapias convencionais não aborda, e eu sinceramente não entendo por quê, porque já tem estudos consideráveis dentro da neurociência mostrando resultados incríveis. Enfim, fica o questionamento. Mas voltando ao quinto ponto, seguinte. Para que tenhamos reações reguladas de acordo, coerente com as situações, que te faça sentir segura, confortável, que te traga essa posição de segurança, tu vai precisar, além de identificar a maneira como o teu sistema nervoso está funcionando, tu vai precisar aprender também a liberar essas emoções. E esse é o pulo do gato. Fazer isso através da regulação emocional. Para a gente entender quais são essas maneiras de o nosso cérebro agir, quais são essas maneiras automáticas, eu vou te explicar aqui de maneira simplificada, que elas são 3. São 3 ações instintivas, divididas em luta, fuga e congelamento. Teu cérebro sempre escolhe uma delas. E é interessante que a gente flutue entre essas 3 reações de luta, fuga e congelamento do nosso cérebro. O problema é quando a gente fixa em apenas uma. Mas deixa eu te explicar. Luta é um cérebro que está sempre se defendendo, uma pessoa muito argumentativa, sempre com estratégias para se defender, com estratégias para colocar o seu posicionamento, muitas vezes fazendo isso de maneira agressiva. Ela não costuma ouvir muitos argumentos porque ela precisa se defender. É uma pessoa que está sempre na ativa, se defendendo, Normalmente acaba ainda se metendo em situações porque luta demais, pega briga que até não é sua. A fuga é um cérebro que está querendo fugir dos problemas. E aí uma pessoa com o cérebro fixado em fuga, a fuga, claro, ela é interessante e necessária quando a gente usa essa estratégia para fugir daquilo que não vai nos beneficiar no sentido de trazer bem-estar, De a gente conseguir fugir das situações, por exemplo, não quero responder esse WhatsApp porque eu achei muito desaforado e eu vou preferir não responder. É uma estratégia de fuga que ela é adequada dependendo da situação. E aí esse é o segredo, agir de maneira adequada com a situação. Agora um cérebro que está fixado em fuga é uma pessoa que acaba fugindo de resolver os próprios problemas. Ela acaba fugindo das conversas, ela acaba não deixando, ela deixa sempre o tempo falar, sabe? Aquela pessoa que
Começa uma conversa difícil, ela já dá um jeito de sair. Ela não consegue não fugir do problema porque o cérebro dela está fixado em fuga. Ou também dentro de um relacionamento, quando a única estratégia que o cérebro consegue pensar é em terminar esse relacionamento, daqui a pouco fica tudo bem e tá tudo certo. Daqui a pouco a gente pensa em terminar, vem aquela fixação em fuga, né? Um cérebro que está em fuga, e nem sempre a fuga é a melhor maneira de resolver. Às vezes o engajamento social, que já são reações de regulação emocional, é a melhor estratégia dentro de um relacionamento. Agora vamos para o terceiro, que é o congelamento, né? Que é uma reação já adaptativa do nosso sistema. Quando o nosso sistema nervoso não consegue nem lutar nem fugir, ele congela na tentativa de gerar menos sofrimento. Por exemplo, vamos imaginar que na infância tu via muito os teus pais brigando. Claro, tu não conseguia brigar junto, porque na certa eles te pediriam para não se meter ou para ficar quieta, né? Dependendo da educação. Tu também não podia fugir dali, porque era a tua casa. Como é que tu ia fugir da situação? Então, naturalmente, o teu sistema começa a dissociar, entrar em congelamento. A dissociação, ela é como se esse cérebro entrasse num outro mundo, no mundo só da pessoa, né? Ela é uma estratégia do congelamento. E aí, nesse mundo, tu não sente tanto sofrimento, tu não sente tanto a dor. O problema é que, na vida adulta, isso vai também distanciando a pessoa dos próprios prazeres até chegar ao ponto de ela não saber mais o que gosta, de ela não saber mais o que sente realmente, o que ela quer, o que ela não quer, que fruta eu gosto, que comida eu mais gosto, qual é meu hobby, qual é o caminho que eu quero seguir, o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, qual é a cor que eu mais gosto. Num nível alto de dissociação, a pessoa não percebe, não consegue identificar nem esse tipo de gosto, né, particular mínimo. Porque ela está realmente desconectada de si. Ela não consegue saber o que ela quer. Uma pessoa dissociada também é aquela que por dentro quer brigar, mas finge que tá tudo bem, ninguém percebe, faz cara de Mona Lisa, ninguém percebe o quanto aquela pessoa tá com raiva. Também é aquela que não consegue colocar limites, não consegue falar tudo o que gostaria. É aquela que muitas vezes queria fugir das situações, mas aguenta firme nas situações mais desafiadoras da vida. E ainda se sente guerreira por isso. Ou ainda aquela que acaba nem percebendo o quanto as situações que ela está vivendo estão de fato fazendo mal, estão a prejudicando. Mas aí como que a gente pode perceber qual é o padrão do funcionamento do nosso cérebro hoje? Pensa comigo agora. Na grande maioria das situações, tu é aquela pessoa que responde, argumenta, fala o que quer, e aí às vezes até acaba se metendo em situação que não é tua, que não é pra ti, ou argumentando demais, ou brigando, né? Aquele argumento que acaba sempre efervescendo e virando algo maior, virando uma discussão, virando algo que não entra tanto no lugar de nos acertamos e mais de tipo explodimos. Ou tu é aquela pessoa que diz que gosta de fugir de discussões, prefere não se posicionar, prefere não falar, mas acaba também em conversas importantes, difíceis, não conseguindo estar presente, não conseguindo participar dessas conversas, preferindo estar longe dessas conversas. Também fugindo da própria vida, né? Sentindo essa vontade de fugir da própria vida. Ou tu se enquadra mais naquele padrão de que não sabe qual é a cor da roupa que tu mais gosta, qual é o teu hobby preferido, o que tu quer fazer na vida de fato, o que tu sente com relação às coisas para que tu consiga reagir de maneira coerente. Perceber a maneira automática de funcionamento do teu sistema nervoso já te leva para um outro lugar, porque tu vai te perceber reagindo e tu vai saber que aquela é uma reação automática que requer regulação emocional. E é uma longa jornada, mas que eu vou te trazer aqui algo que tu já consegue aplicar hoje no teu dia a dia, sempre que tu te perceber desregulada, sempre que tu te perceber não dando conta do estresse, da ansiedade, sempre que tu te perceber na luta, que tu já percebeu que é o teu padrão, na fuga, que tu percebeu que é o teu padrão, na dissociação, quando tu perceber que tu tá dissociando. Nossa, eu não tô entendendo o que eu estou sentindo aqui. Sempre que tu te perceber nesses padrões, tu vai lembrar de mim e tu vai usar uma estratégia da regulação emocional. Primeira estratégia. Coloca os teus 2 pés firmes no chão e a tua coluna ereta. Ela pode estar apoiada ou não. Sente o tônus, a força que os teus pés pisam o chão. Coloca agora
e aí tu pode até fechar os olhos se isso for perfeitamente confortável para você. Fecha os olhos e leva a tua atenção toda lá para os teus pés, percebendo a força que os teus pés fazem com o chão, percebendo esse apoio que o chão te oferece, ou que o calçado te oferece e que o chão oferece para o calçado. Para o nosso cérebro primitivo, instintivo, estar sentado, percebendo o apoio da cadeira, percebendo os pés no chão, leva a informação para o sistema nervoso de que estamos seguros. Por quê? Nos primórdios, estar sentado e com os pés no chão era segurança, porque tudo que era perigoso fazia com que a gente se mexesse, fosse para lutar ou fosse para fugir. Então, estar ereto e sentado com os pés no chão é sinal de segurança para o sistema nervoso. Já te coloca em um outro lugar. Tu já vai sair do lugar automático e vai começar a entrar em estratégias de regulação. É claro que ainda não há liberação emocional, porque para a liberação emocional é um caminho mais complexo e aí realmente requer um acompanhamento. Mas para regulação emocional tu já vai conseguir utilizar para te manter mais presente e sair daquela estratégia automática. Então, sentir os pés no chão. Outra coisa que tu vai fazer é perceber como que tá a tua respiração. Não que tu tenha o objetivo de modificar ela, mas sim de perceber como que ela tá. Essa respiração tá mais acelerada? Tá mais lenta? Ela tá mais superficial? Mais profunda? Tá respirando mais com o teu peito ou com a tua barriga? Percebeu como tá essa respiração? Agora tu vai ter a oportunidade de regular ela. E isso tu pode fazer estando em uma conversa com alguém. Assim como tu pode fazer também quando chegar em casa. É um momento de regulação. É uma busca por regulação. Primeiro tu percebe como tá a respiração. Vamos supor que esteja a respiração muito superficial, sentindo falta de ar. Coloca o foco em expirar, em tirar o ar de dentro. Muitas vezes a sensação de falta de ar de quem está desregulado é por conta de soltar pouco ar, e aí por soltar pouco ar, cabe pouco ar de volta. Então, solta todo o ar, foca em soltar todo esse ar. Soltando todo esse ar, inspira novamente e aí leva as tuas mãos abaixo da costela. Deixa eu me levantar. Abaixo da costela, nessa região aqui, ó, abaixo do seio, né? Leva as duas mãos para essa região e leva a tua respiração para ali. O objetivo com isso é descer a tua respiração. E aí tu pode fazer isso num momento de desregulação. Levar a tua mão para as costelas e descer a respiração até ali. O objetivo é respirar com a barriga. É respirar fazendo com que a barriga vá para frente e para trás e menos o peito. E aí tu pode respirar 4, 5 vezes, expirando mais longo. E isso vai te trazer já em um lugar mais regulado. Porque essa respiração mais abaixo, ela fortalece o nervo vago, que é um nervo que passa pela nossa coluna espinhal até aqui a nuca e pelo nosso cérebro, né? Ele é responsável, uma das funções dele é a regulação emocional. Quanto mais esse nervo está fortalecido, mais reguladas emocionalmente estamos. Agora, fazendo essas duas estratégias de regulação, eu não tenho dúvida da diferença que tu vai sentir dentro de uma desregulação emocional. E aí é como eu falei, pode ser durante uma discussão com alguém, durante um momento de tensão, durante uma situação desafiadora, ou então em casa. Se tu pegar por hábito fazer isso todos os dias, o teu nível de consciência, o quanto o teu sistema nervoso vai agir de maneira menos automática, já vai ser gritante. É claro que é necessário também um trabalho de liberação emocional para que esse resultado seja avassalador, para que a mudança realmente venha, mas isso não caberia aqui. E é por isso que eu desenvolvi o programa Neurotríade, que é um programa para mulheres 100% online, em que ele é focado nesse caminho de trazer consciência sobre como que o nosso cérebro funciona de um espectro um pouco mais amplo do que eu trouxe aqui e levar para o caminho de regulação emocional com as liberações emocionais. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de dentro do programa para vocês entenderem como é que ele funciona. Aqui é o programa por dentro, né? A parte interna do programa. Fase iniciante com algumas informações
Primeira fase, neuroconsciência, para a gente ganhar consciência sobre como funciona o nosso cérebro de maneira usual, com informações que a gente utilize no nosso dia a dia. Fase 2, resgate corporal, para trazer segurança para o sistema nervoso, para a gente resgatar esse corpo e conseguir executar as regulações emocionais adiante. Terceira fase, alquimia feminina, é trazer o poder realmente da mulher dentro da biologia, entender a diferença entre homem e mulher, biologicamente falando, para que a gente tire o potencial da energia feminina, da biologia feminina, dos hormônios femininos. Quarta fase, laboratório de limites, que é para a gente trabalhar realmente alguns limites que precisam ser colocados, como colocar esses limites, como comunicar esses limites. Na quinta fase, neurosomática, é aonde de fato acontece a regulação emocional. Essa fase aqui é aonde o bicho pega, digamos assim, é onde a gente faz as liberações emocionais em conjunto com a regulação emocional, né? A gente faz isso ao mesmo tempo. E todas essas fases que foram passadas antes foram necessárias para que o corpo e a mente estejam fortalecidos para a regulação emocional. Porque não é tão simples, principalmente para liberação emocional, porque não é tão simples trabalhar com isso. E aí o que vem a mais, né, como bônus? Nós temos o talk com as especialistas, que são mulheres profissionais da área da saúde, trazendo informações riquíssimas. Tem psiquiatra trazendo informações riquíssimas sobre a saúde mental, tem nutricionista trazendo informação, nutróloga falando sobre o intestino, falando sobre a reposição vitamínica, o que é importante na nossa vida. Tem a professora de yoga trazendo todo o conhecimento dela para as regulações emocionais. Tem também a Débora Becker, que é uma médica, falando sobre envelhecimento saudável. Então tem muitas profissionais ainda por vir além dessas, né, para ajudar a gente a sempre estar evoluindo nesse lugar de melhorar a saúde mental, melhorar o corpo e a mente. E aí, claro, além disso, e aí agora eu vou voltar aqui para mim, temos também os encontros ao vivo. Por quê? O meu foco aqui é realmente em te acompanhar nesse processo, em não te deixar sozinha, para que ocorra menos erro, para que ocorra menos dificuldade, menos sofrimento, mais tranquilidade no processo, sabendo que tu tá em acompanhamento. Então toda semana nós temos um acompanhamento através dos encontros ao vivo. Toda semana nós nos encontramos e nós fazemos ali liberações emocionais em conjunto, num lugar, num ambiente saudável, né? Porque a partir do momento que tem acompanhamento de uma terapeuta, tem um ambiente saudável para a gente executar as liberações emocionais, assim como o acompanhamento da execução de todo o programa. Estou invadindo o vídeo para avisar que lá em fevereiro vai iniciar uma turma nova, mas quem aproveitar agora só até o dia 31 de dezembro vai garantir 50% de desconto no programa para já começar 2025 fazendo tudo diferente. E o bom é que lá a partir de fevereiro vai ter o meu acompanhamento semanal para executar mesmo, para fazer um 2025 diferente. Agora pode continuar no vídeo. Além disso, a gente tem também a comunidade no Telegram, que é para troca de informações, para a gente conversar sobre assuntos que sejam pertinentes ao grupo, né? Que o grupo se interesse em conversar, um lugar de acolhimento, um lugar de busca por ajuda e de encontro por muito apoio. Além disso, quase ia esquecendo do textbook, que são apostilas de cada módulo, onde eu coloco ali o material didático utilizado mesmo, porque é tudo referenciado, tem autores, tem os livros, tem estudos científicos que foram utilizados para fazer toda a realização desse programa, e tá tudo ali no textbook, que é a apostila, né? Para quem gosta de ler, é excelente. E algo magnífico que é o guia terapêutico. O guia terapêutico é para que após assistir cada aula guia dentro das fases, tu execute ela, tu coloque em prática o ensinamento que eu trago nela. Então toda aula guia tem uma prática posterior que está dentro do guia terapêutico. Esse guia realmente é para te guiar nesse processo, ele vai te levar até o caminho da regulação emocional junto comigo. Esse é o momento, mulher, para te priorizar. Tirar 10 minutos por dia, 1 hora por semana, para se dedicar para ti, em prol da tua saúde mental, do teu bem-estar. Se tu acha que mesmo assim não consegue ou que não tenha tempo, né? Daí mesmo é que tu deveria entrar, porque se a saúde mental não tá em dia, é sinal de que falta tempo
para te priorizar. Falta tempo para te dedicar a ti, a tua própria saúde. Aqui tu vai encontrar um programa que foca no teu resultado, no teu progresso e não te deixa sozinha, porque eu tô contigo o tempo inteiro. Eu quero que tu não só entre, né, mas também saia deste programa outra mulher, uma mulher realizada, uma mulher confiante, uma mulher segura, sabendo lidar com as próprias emoções, uma mulher sabendo lidar com o estresse do dia a dia. Então faça a tua inscrição, o acesso é imediato. Na primeira fase tu já vai aprender como o teu sistema nervoso funciona, quais eventos e situações que mais afetam você e o que tu pode fazer com isso. Se tu quiser testar, ver se gosta, tem 7 dias para te entrar, fazer as primeiras aulas guias, participar do encontro ao vivo, acessar esse conteúdo. Acessa e vê se realmente ele é importante e relevante para ti. Se não for, o reembolso é fácil, é rápido, é sem burocracia. Entra aqui, confere, vem fazer parte do melhor programa terapêutico online do Brasil. Vem fortalecer a tua autoconfiança. Vem desenvolver o teu equilíbrio emocional. Esse é o momento, esse é o momento. O início da tua jornada começou aqui já comigo, nesse vídeo. E eu te vejo de novo lá dentro. Eu espero que você tome essa decisão. Até breve.